Gostaria de começar a nossa entrevista perguntando sobre a origem desse projeto, né? O 6299, na verdade, ele começou no Senado, é de autoria do então senador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura, mas ele tinha uma intenção diferente dos tópicos que agora são discutidos, não é isso? É isso mesmo. O projeto ele tinha um mérito à época, um objetivo de tentar fomentar os chamados produtos genéricos, né? Os agrotóxicos genéricos, porque a gente tinha um domínio muito grande das multinacionais em determinadas marcas de produtos. Existia um clamor para poder equilibrar um pouco essa concorrência, esse mercado. E aí, então, o senador Blairo Maggi, representando então o interesse, né, do agronegócio, apresentou o projeto. Esse projeto não prosperou como lei, porque o próprio executivo executou suas estratégias de políticas públicas, conseguindo então atingir o objetivo. E ao final da década de 2000, a gente conseguiu ser um dos países que mais oferta produtos genéricos para a agricultura nacional. E aí, com base no 6299, isso foi caminhando, ganhando vida dentro do Congresso Nacional, até chegar finalmente a esse compilado de grandes iniciativas que aconteceram para a alteração da lei de agrotóxicos dentro da comissão especial que foi criada dentro da Câmara dos Deputados. Então eu pergunto para o senhor qual é a necessidade real de alteração da lei que agora ainda está em vigor? Bom, a lei é considerada relativamente moderna, relativamente atual. Ela tem grandes méritos, né? Como um desses que eu gosto de ressaltar é a criação do receituário agronômico, ou seja, um engenheiro agrônomo deve prescrever um determinado agrotóxico sempre que identificado uma praga, então você tem um responsável técnico sempre por trás de uma recomendação de um agrotóxico no Brasil. Isso é uma inovação que foi feita no Brasil e que ganhou simpatia do mundo inteiro, né? Uma ferramenta de gerenciamento do risco muito rica, mas ele contém algumas imperfeições. Durante a década de 90, né, a década que sucedeu a publicação da lei de 89, o mundo ele criou ferramentas mais sofisticadas de trabalhar com essas substâncias. É a chamada análise de risco, em que eu jogo luz científica sobre o processo regulatório e melhoro, né, os aspectos regulatórios. Infelizmente, a lei de 89 não previu essa análise de risco. E isso é uma falha que precisa ser corrigida num projeto de lei eventual. A análise de risco, ela dá mais segurança para a saúde e meio ambiente e, ao mesmo tempo, agiliza a burocracia envolvida no registro de um agrotóxico, é isso? Não necessariamente agiliza, ela joga luz científica e ela sim, ela dá mais segurança para a tomada de decisão do regulador. Um regulador, hoje, né, dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, praticamente todas as decisões que eu tomo dentro da Secretaria são calcadas em análise de risco. Eu recebo as informações da ciência, jogo luz sobre o meu trabalho de gerenciamento do risco e tomo decisões pelo risco-benefício do que a sociedade precisa. Se o risco for inaceitável, eu proíbo determinada substância, eu proíbo determinada tecnologia ou uso de produto. Se ele for um risco aceitável e o benefício dele for maior do que o seu risco, eu concedo, então, a possibilidade de uso. E assim eu faço para tudo dentro da Secretaria e a Anvisa, por exemplo, faz para tudo dentro da sua agência, menos para a área de agrotóxicos, o que cria um descompasso, por exemplo. Nós temos que passar mais tempo convivendo com tecnologias obsoletas, porque eu não tenho a ferramenta adequada para jogar luz científica sobre isso e evito, né, de uma maneira indevida, talvez inapropriada, a recepção, a inovação de novas tecnologias que são atualizadas, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, tão rapidamente no Brasil, porque essa técnica não é utilizada. E nesse ponto de vista, o licenciamento temporário, ele pode ajudar? Até que ponto esse novo instrumento pode botar em risco meio ambiente e saúde? Esse é um ponto importantíssimo que tem que ser jogado luz sobre isso. Não é adequado, no nosso ponto de vista, um licenciamento temporário, né, para substâncias que são sabidamente sofisticadas e que merecem uma análise profunda dos órgãos, tanto de saúde, agricultura e meio ambiente. A nossa visão é, o que se acertou no projeto foi uma aproximação de conceitos da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, montada no âmbito do Plano Marshall, na década do pós-guerra, e que reúne as maiores potências tecnológicas do mundo, e o Brasil é um deles. Hoje nós nos consideramos um dos 7 países mais sofisticados para poder gerenciar agrotóxicos no mundo, né? Futuramente chamados pesticidas por esse novo projeto de lei. Então, o que nós entendemos é que essa intenção seria nos aproximar da decisão regulatória que é feita em alto nível no mundo inteiro. Mas simplesmente recepcionar dossiês previamente avaliados por Europa e Estados Unidos não nos parece adequado. Porque as nossas condições biológicas, ambientais, ou mesmo da exposição dos nossos trabalhadores, populações expostas, são diferentes. Então, o que nós precisamos é, de fato, avaliar isso em parceria com os maiores especialistas do mundo. Hoje, nós contamos com uma equipe técnica pequena dentro do Brasil, mas extremamente qualificada e capaz de, junto com os
especialistas da Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, Austrália, a avaliar em conjunto e promover a melhor regulação para esses produtos no Brasil. O que acontece com o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente nessa tomada de decisão? Esse projeto de lei que tramita agora na Câmara, ele aumenta o poder do Ministério da Agricultura na tomada de decisão em detrimento de IBAMA e Anvisa? Bom, isso é um equívoco de interpretação, talvez até um equívoco proposital, né, nos opositores ao atual projeto. É importante dizer que a lei atual, a lei de 89, não prevê a participação nem da Anvisa, nem do IBAMA no processo de avaliação desses produtos. Como é que eles entram nesse processo? A lei prevê que esses órgãos deveriam traçar diretrizes, ou seja, dizer ao órgão de agricultura o que ele deve fazer para registrar os produtos. Uma decisão do governo federal, né, por meio do executivo, por meio de decreto, preferiu colocar numa mesma mesa, sobre os olhares plurais dessas substâncias, esses três órgãos envolvidos. Então, o conselho que existe hoje é decorrência de um decreto e não da lei de 30 anos atrás. Exatamente, é decorrência de um decreto por uma estratégia do Poder Executivo de colocar à mesa esses atores. E é importante contar um pouco da história, né? Quando isso foi criado, né, logo depois da publicação da lei, né, em 90, pela primeira regulamentação, criou-se um conflito muito grande, porque as agendas dos três ministérios eram muito diferentes. Mas ao longo dos 30 anos nós conseguimos convergir. E hoje é impensável, por exemplo, até para o Ministério da Agricultura, pensar em regular essas substâncias sem a parceria de saúde e meio ambiente por meio da Anvisa e do IBAMA. Então, e o projeto de lei atual, né, que está sendo discutido, inverte essa lógica. Por isso que eu acho que é falacioso dizer que eles perdem poder. Pelo contrário, eles ganham poder, tendo poder de homologação de pareceres dentro dessa aprovação de registro e de veto. Ou seja, isso está explicitado dentro do novo projeto de lei, ou seja, conferindo mais poder para esses órgãos porque é necessário, né? As visões sobre as externalidades que essas substâncias podem ter, os seus efeitos colaterais, elas são fundamentais para você ter a sustentabilidade da produção agropecuária. Há setores da agricultura que conseguem produzir no nosso país até 3 safras por ano, né? Isso, quando a gente analisa o uso de agrotóxico no país, como é que isso interfere? Em números absolutos, provavelmente isso pode aumentar o volume do consumo, mas até que ponto a gente faz um consumo sensato desse tipo de substância no país? Bom, para que a gente coloque isso tudo dentro de um contexto, é possível dizer que o Ministério ele monitora todos os volumes que são importados, produzidos e comercializados no Brasil. E se você pensar em termos de volumes absolutos, eles são relativamente grandes. São aproximadamente 1 bilhão e meio de litros de produtos que são hoje oferecidos aos agricultores para as mais diferentes culturas para que a gente controle nossas pragas. E, de fato, como você comentou, num ambiente tropical em que eu não tenho um inverno, você tem a possibilidade de aumentar o número de safras, o que você aumenta, inclusive, a competição com essas pragas. Então, a necessidade de você fazer controles é premente, né? Agora, é um erro dizer que a gente, de uma maneira equivocada, faz um uso insustentável do controle fitossanitário. O Brasil ele tem produtos classificados em 4 classes toxicológicas, né? É o único país do mundo que também classifica esses produtos por classificação de perigo ambiental, então é uma inovação, nós somos vanguardistas nisso. E os produtos menos tóxicos são a maioria, inclusive produtos biológicos e produtos para agricultura orgânica. O Brasil ele instituiu políticas públicas para poder oferecer em primeira mão para os agricultores, sejam eles grandes ou pequenos, produtos de menor toxicidade, para que sejam a primeira opção deles. E assim a gente consiga utilizar o chamado manejo integrado de pragas de maneira plena dentro do contexto. Agora, em alguns casos, assim como existe na medicina humana, a necessidade de usar alguns antibióticos mais potentes para algumas mazelas mais agressivas, sempre existirá a possibilidade de usar produtos mais tóxicos. E para isso, existe, como eu comentei, a questão do receituário agronômico, da responsabilidade técnica, ou seja, o uso de produtos mais perigosos tem que ser também um uso mais sofisticado, mais cuidadoso. E a gente é muito vigilante disso, né? Os registros eles são absolutamente implacáveis quando se coloca o gerenciamento do risco. O nosso desafio no país, com as dimensões que nós temos, não é o registro eficiente ou preciso, ou mesmo o controle das fábricas ou do comércio. É o controle do uso. E para isso não basta só fiscalização, você precisa de um processo de educação, de capacitação de agricultores e técnicos para que tudo que está sendo recomendado pelo governo, pelos reguladores, seja de fato aplicado no campo. E até que ponto o Ministério da Agricultura consegue auxiliar na preparação do consumidor desses produtos? Eu
consigo hoje mapear os riscos. E os riscos hoje envolvendo agrotóxicos não estão nas propriedades rurais, por exemplo, de grande monta, de grande tecnologia, porque lá existe assistência técnica, existe equipamentos regulados e bem utilizados. O que acontece é que nas populações, às vezes, de menor capacidade de decisão técnica, com baixa assistência técnica, essas sim são expostas a um risco diferente. E aí eu preciso de todo o conjunto de alternativas que eu tenho disponíveis, inclusive o Senar, né, com uma parceria com a CNA, para que eu possa estender conhecimento a essas populações e fazê-las utilizar esses produtos de maneira mais adequada, capacitando, distribuindo, por exemplo, equipamentos de proteção individual, fazendo com que essas populações utilizem prioritariamente produtos para agricultura orgânica ou produtos biológicos que vão conferir um risco muitíssimamente inferior. São produtos, inclusive, que podem ser usados em hortas urbanas, etc., e que, sabidamente, hoje tem um grande apelo popular, né? Quais são méritos e deméritos dessa proposta? Qual a expectativa que nós, consumidores, temos em relação a meio ambiente e saúde, se esse projeto de lei se tornar uma lei, na sua análise? Bom, um mérito, sem dúvida nenhuma, maior desse projeto é trazer para dentro da lei a questão da análise de risco. Eu não tenho dúvida que isso não vai ser simples, porque nós precisamos nos preparar, inclusive cientificamente, para discutir de igual para igual, como eu comentei, com saúde e agricultura dos outros países, né, para poder avançar nesse conceito científico de análise de risco, mas esse é um grande mérito do projeto. Além disso, ele estabelece taxas para as empresas multinacionais, para as empresas que produzem esses produtos, reportarem ao governo o custo que custa para o governo executar essas análises. As análises são caras, demandam pessoas, demandam energia do governo e precisam ser remunerado. E a lei atual, né, vigente, não prevê isso. Então, uma correção estratégica bem interessante. Além disso, você reforça a necessidade de um responsável técnico mais empoderado. O engenheiro agrônomo, ele passa a ter mais responsabilidade, ele tem que usar o seu conhecimento para, de fato, fazer assessoramento dos agricultores no uso dessas tecnologias. Assim como o médico tem autonomia e responsabilidade na hora de prescrever um medicamento, o agrônomo ele tem que também ter autonomia e responsabilidade, obviamente, com as eventuais punições que os conselhos têm que também executar. Então, isso são méritos do projeto. Deméritos, na visão geral do Ministério da Agricultura, é talvez a tentativa do projeto de ser exaustivo, ou seja, ele é muito extenso. Ele entra em detalhes, por exemplo, do processo que talvez o decreto ou instituições normativas infralegais pudessem abordar de maneira mais eficiente e dinâmica. O melhor para o parlamento é manter essa discussão de alto nível que está sendo feita, se restringir ao que de fato importa, as grandes diretrizes de políticas públicas que o Congresso Nacional tem que dar ao Executivo e cobrar do Executivo que essas políticas discutidas aqui nessa casa ou nessas casas aqui legislativas sejam de fato implementadas. O fato é que as pressões que o Congresso fez durante esses 30 anos, em alguns casos surtiu efeito nas políticas públicas, em outros não. E é por isso que esse assunto ganhou esse nível de sofisticação na discussão na Câmara e agora no Senado. E há espaço para uma parceria que o Ministério entre com a sua bagagem, sua experiência de atuação no setor, na discussão, elaboração e aprimoração do projeto que está aqui no Congresso Nacional? Há um entrosamento dessas duas pontas em prol de uma lei mais equilibrada? Sempre houve, né? O Senado, então, ele é mais aberto nessas discussões em termos de consultoria legislativa com os técnicos do governo federal. Ainda existem algumas divergências em termos conceituais dentro do próprio governo, exatamente por essas visões diferentes de saúde, agricultura e meio ambiente na discussão, mas isso é perfeitamente organizável dentro da Casa Civil para que a gente possa, então, colaborar com as duas casas na elaboração do projeto. Na nossa visão, eu acho que isso é positivo. A gente precisa, de fato, caminhar para o que é necessário, o que a sociedade pede para nós e fica muito claro, o conceito da sociedade é produtos menos tóxicos, menos impactos ao meio ambiente, mais saúde para a população, alimentos mais baratos e produtivos e continuar consolidando essa imagem de uma agricultura sustentável para o Brasil. E em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, mesmo com uma concentração um pouco mais de poder no Ministério da Agricultura, nenhuma dessas premissas vai ser abandonada. Hoje o Ministério já tem autonomia para fazer uma série de decisões, seja em medicamentos veterinários, que são substâncias até similares, nós temos autonomia. Para a área de agrotóxicos, nós já ganhamos essa autonomia concedida pela saúde e pelo meio ambiente, por exemplo, para produtos genéricos, e nunca deixamos a peteca cair. Traga uma notícia para nós do Ministério da Agricultura com relação ao quão orgânicos somos. Qual é a preocupação, como é que o Ministério se posiciona quando a preocupação é desenvolver protocolos e tecnologias que isentem a nossa agricultura
agricultura de veneno. Isso. Bom, a agricultura orgânica também precisa controlar suas pragas. A visão dela é um pouco mais holística, um pouco mais de equilíbrio desse processo, e nós compramos dentro do Ministério da Agricultura isso como sendo uma premissa de sustentabilidade ainda na década de 90. E conseguimos de lá para cá ser a maior agricultura orgânica do planeta. A maior, digo, em termos de extensão. Talvez não somos a totalidade, porque temos que conviver com diferentes modelos de agricultura, mas conseguimos avançar muito. Hoje nós temos várias áreas certificadas, né? O modelo de certificação é um modelo também muito interessante, com participação social, né? Então ele tem um modelo participativo, coletivo, que permite com que essa agricultura orgânica não se restrinja simplesmente à questão biológica, mas sim à participação da sociedade. Isso é muito bonito de se ver e está estendendo esse conceito também para a agricultura tradicional, porque é importante de ser dito que ao passo em que aumenta a oferta de produtos da agricultura orgânica, produtos fitossanitários que controlam pragas na agricultura orgânica, o maior interessado em comprá-los é o agricultor tradicional. Então, ele estende essa sustentabilidade que nós estamos oferecendo para essa agricultura, que poderia ser dita de nicho, para a grande agricultura nacional, como produtos de entrada, evitando, então, o uso de produtos mais perigosos. Doutor Luiz Eduardo, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Uma honra para mim.